Retomando. Então, lá em Jairo, você falou que por propósito de se fazer se voltar para Deus, ele teve que passar pela doença da É uma ideia. Porque ele foi só filho de ficar enfermo para ele procurar Jesus. Sim, então vamos lá. Mas aí então, quer dizer que Deus é um significativo para ele cumprir o propósito e ele te castiga. A grosso modo, a Bíblia diz, ó, de Deus é a vingança. Quer ver? Deixa Jeremias aberto aí. Vamos lá para Salmos, aliás, Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6. Ó, Apocalipse capítulo 6, versículo de número 9, mas eu vou frisar no 10, tá? Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Que aprendendo que é. Ele quer? Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo de número 9. 6:9. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus. E por amor. Olha só, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, ó. A gente vai frisar no 10, tá? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Eles foram mortos, né, pela palavra e pelo testemunho. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas? Se a pessoa quiser olhar assim, criar uma imagem de Deus, que ele é um vingador, vai criar. Porque todas as vezes que Israel saía fora do plano de Deus, Deus permitia que os inimigos viessem, saqueavam Israel, levavam Israel em cativeiro 7 anos, 70 anos, 20 anos, para Israel se voltar para si. Só que Deus não te perde. Se Deus tiver um meio de te trazer para perto dele, ele vai dar esse meio, porque ele é soberano. Porque se Deus depender das minhas circunstâncias para ele poder agir, o homem é soberano e Deus não é soberano. Como ele é soberano, ele vai sempre cumprir o seu propósito e os seus decretos. Quer ver? Salmo 94. Mas aí então aqueles que morrem sem conhecer Cristo, conhece, mas não quis se voltar para ele. Ô pastor, uma curiosidade que eu tenho. Então, vão ser condenados. A Bíblia diz que aqueles que não crê em Cristo serão condenados. Mas então aí você tem livre-arbítrio, então. Oi? Então você tem um O que livre-arbítrio. acontece? Aí nós vamos entrar mais um pouco para frente. Por quê? Porque a soteriologia, ela não depende de livre-arbítrio. A soteriologia, a salvação, depende de eu ouvir a palavra. E a palavra despertar um dispositivo chamado fé. A Bíblia diz em Romanos 10, capítulo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Tá? Se eu ouvir a palavra despertou fé em mim, eu vou crer. Aí está lá em Romanos capítulo 10 também, versículo 9. Eu vou crer com o coração e vou confessar com a boca. Porque todo aquele que crê e confessa Cristo será salvo. Mas nem todos vão ser salvos. E isso Deus também viu. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, que Deus conhece o número dos seus salvos. Deus sabe o número que vão ouvir a palavra, que vão crer pela palavra, porque o dispositivo que Deus usou para poder despertar a fé no coração do homem e da mulher é a palavra. Deus disse em Atos 18, na frente a gente vai ver sobre isso, Atos 18, Paulo, vá e pregue, porque eu tenho muitos nessa cidade que vão ouvir a palavra e vão crer. Então nem todos vão crer. Outra questão é que a Bíblia diz, por meio de Paulo, ali de Corinto, que Deus escolheu salvar pela loucura da pregação do Evangelho. Isaías 54, mas também para quem faz o capítulo 8. Isaías 53, 12, diz que o sangue que Cristo morreu na cruz não foi para todos, foi para muitos. Mateus capítulo 28, versículo 26, na ceia, Jesus pega o pão, diz que é o corpo, ele pega um cálice e diz assim: esse é o cálice da nova aliança, é o meu sangue derramado para a remissão de pecado de muitos, e não todos. Então Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Sobre isso também, eu tenho uma curiosidade sobre, até eu estava conversando sobre isso,
explicar, assim, a grosso modo, né? Criar um argumento aqui. A Bíblia, ela apontou em Salmos que o próprio amigo de Jesus, chamado Judas, iria trair. E se Judas não trai, não tinha cruz. Propósito de Deus. Você fala assim, meu senhor, pastor, professor, Judas foi salvo? Judas foi salvo? Eu não posso te responder, porque a salvação não pertence a mim. Só que detalhe, Judas ele não se enforcou, ele foi para se enforcar. Vai chegar lá no peito lá. Vocês nunca ouviram isso? Que ele caiu, se despedaçou todo? Não. Então, a Bíblia diz em Mateus que ele foi para se enforcar, só que ele não conseguiu se enforcar, não. Ele se despedaçou todo. Então, a salvação não pertence a mim. Me perguntaram, professor, Salomão foi salvo? Não pertence a mim. Salomão morreu idólatra. Só que a salvação não pertence a mim, pertence a Deus. Entendeu? Judas já estava destinado para ser o traidor, igual o anticristo. O anticristo que vai vir, que eu creio que já está entre nós, lá nas nações, era ele, não tem como fugir. Entendeu? Não tem como fugir disso. Mas tudo com um propósito. Entendeu? Isso é um argumento de uma ideia. Tá, Salmo 94. Salmo 94. Versículo 1. Tudo vingança ainda rapidinho, tá? Salmo 94. Tem muita coisa que vocês ainda vão pegar nessas aulas ainda, tá? Salmo 94. É claro que eu não posso chegar aqui no fundo e falar assim, não, porque Jesus veio morrer para todos. Ou seja, aliás, detalhe, ele morreu para todos. Só que o sangue para a remissão de pecados vai ser para muitos. A salvação, ela foi aberta para todos, mas nem todos vão ser salvos. Salmo 94. Pode ver, não está falando. Sai de dentro. Salmo 94. Versículo 1. Ó Senhor Deus, a quem a... Nossa, pertence. Então, a vida pertence a Deus. Então, como ele faz esse quê? Porque a gente, irmão, vê um Deus assim, um Deus rico. E aí, pai de amor. Não. Tem consequência, tem atos que vão gerar consequência. Se Deus tiver que fazer algo para nos trazer, porque a gente às vezes vê a doença, uma porta fechada, com algo ruim. Só que para mim o que é bom nunca é somente aquilo que é transitório. Você precisa ver a sua vida eterna. Aqui é transitório, aqui você vai viver 70, 80, 90 anos, mas você vai passar. E o que é eterno? Entendeu? Paulo diz que melhor é estar com Deus do que estar aqui. Às vezes fala isso, eu não gosto. Se eu falar com o senhor, vai partir amanhã, eu falo, beleza, Senhor, passaporte carimbado, vamos embora. Só fala, Senhor, deixa alguém para cuidar dela, sabe? Eu estou querendo cuidar dela, somente isso. Que não foi eu que estou na vida dela, ela que está na minha vida. E eu sou a vida dela para poder cuidar dela. Eu sou apenas 10%, 90% é ela. Tá? Então, estar com Cristo é melhor do que estar aqui. É porque a gente fala assim, nós aprendemos que já ficar assim no céu, Santo. Tem muita coisa, você vai voar, você vai voar. Você vai comer do fruto. Você vai comer do maná escondido, você vai cear com Cristo na mesa. Vai ter muita coisa, tá? Então, olha só, Jeremias capítulo 1. E detalhe, todo mundo que já partiu está consciente. Tá? Todo mundo. Consciente. Tem ninguém dormindo. Tá? Até quem está no tormento. Oi? Até quem está no tormento. Mas não tem ninguém. A palavra diz que quando Jesus morreu, ressuscitou, ele foi até o abismo e pegou a chave. Mas não é o inferno, é um lugar de tormento, não é o inferno ainda. Aonde a Igreja Católica pega, que é o purgatório. Purgatório. Mas no purgatório você tem a vida do céu. O que acontece? Qual é a visão do purgatório? Isso aqui, lá O em... purgatório, foi o que eu aprendi lá. O purgatório a alma vai para lá, ela vai passar um período para você pagar muita coisa que você fez. Pagar a penitência e tal, e vai ter pessoas aqui rogando por você
você vai pro céu. É por isso que você tem as missas, você vai para a pessoa, Isso aí. dá uma oferta para o padre escreve uma carta lá, essa carta que você dá uma oferta para o padre escreve uma carta para poder te amenizar lá embaixo. Enfim, sabe o detalhe? Há uma crendice, que essa crendice veio do povo greco-romano, que a igreja católica pegou como base, né, de algumas coisas. A visão greco-romana é que você viu esses filmes que fala do catóteros, do mundo, do Hades, que você vê um barqueiro, o barqueiro vem em costa, aí você traz uma ponte, um abismo e o mar, você chega até o barqueiro e dá uma moeda na mão do barqueiro, o barqueiro vê se essa moeda vale, o barqueiro pega a alma da pessoa e leva. A cultura antiga, quando a pessoa morria, colocava até um coelho de ouro na boca. Esse barqueiro na língua original chama ele de Corentes, tá? Que faz travessia. E você fica na travessia, então você vai ter idas e vindas, ou seja, vai ter você vai ter uma ida e vinda do Hades, né? O barqueiro pegou a moeda, ou seja, você pagou a passagem do camarada que foi para o inferno e de volta. Então, quando ele pulgar lá bastante, aí ele volta, o barqueiro traz ele de volta, aí vem a doutrina da reencarnação, igual eles creem. Aí você vem um cachorro, você vê não, aí a pessoa vem um cachorro, a pessoa vem, enfim, né? Essa é a visão deles. O purgatório é a gente volta para ser redimido. Só que o que é bíblico? O que é bíblico está lá em Lucas 16. A partir do versículo 19, existe quem está no seio de Abraão consciente e quem está no Hades consciente, sofrendo a chama. Ali não é o inferno ainda, ali é o rol. Ali não é o inferno ainda, ali é o rol, é a sala de espera. Então ele vamos botar assim, ele está pré-condenado. A pessoa que está no Hades já está condenada. Já está condenado. Já está condenada. Só está esperando para descer para o lugar eterno. Junto com o diabo e seus anjos. Porque o inferno não foi feito com o homem, o inferno foi feito com o diabo e seus anjos. Aqueles que estão lá no Hades, no rol, no grande dia do tribunal, que nós seremos julgados pelas obras e eles sentenciados pelas obras, aí eles vão ser lançados com o diabo e seus anjos, juntamente no lago do fogo. Tá? Mas estão no Hades, pois, quem morreu fora de Cristo, quem morreu não confessando Cristo com a boca, não crendo que Cristo como Salvador, eles estão no Hades. Tá? Na próxima aula eu vou criar um quadro para te mostrar como era antes, tá? Vou contar isso aqui. Jesus desceu pegar a chave da morte e do inferno. Não quer dizer que ninguém vai mais para lá. Não está lá ainda. Não foi, né? Não é. Ele fechou, detalhe. Não vai inaugurar. Ele fechou o caminho. Olha só, ele fechou o caminho porque antes as pessoas invocavam os mortos. Eles invocavam os espíritos das pessoas que já morreram. Fazem, só que não vem mais, não vem ainda. Se você vê no Antigo Testamento, chamava Saul veio. Você vê no Lucas 16, esse cara falou assim, manda Lázaro ir lá na minha casa, lá na terra, que estava lá embaixo, assim, manda Lázaro lá na minha casa e fala com meus irmãos, com meu pai, com meus 5 irmãos, para que eles não possam vir para cá. Então, ele cria mais na volta de um morto, ou seja, né, uma consulta médica, do que na própria palavra que já havia nessa época. A lei, que é o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e os profetas que vêm da época, Jeremias, Isaías e por aí em diante. Tá bom? Vamos lá, Jeremias capítulo, mas tudo isso que vocês vão pegar durante a aula. Tem muita coisa ainda, muita coisa. Tá? Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias capítulo 1, versículo 5. E a gente já está para concluir a nossa aula. Tá? Pode me ouvir? Falta. Galo. Oi, beleza. Tá. Mais 2 versículos aqui, desculpa no final. Essa parte já metade da aula do YouTube já. Tá? Lembrando que sempre que você entrevista, gente, você não preocupado, vocês não vão ficar sem aula não, tá, gente? Vamos lá, muito bom aí. Está entregando essa aula sem presencial para vocês. Pode fazer entrevista de doença, choveu, alagou a cidade, não tem como a gente ir. A gente vai ver um jeito de mudar a data da aula, uma outra data, porque a igreja está acima da escola teológica. A gente sempre está sujeito de baixo, na da igreja. Temos disponibilidade, a gente muda uma outra data e vem quem entrega para vocês, tá bom?
Mas vocês vão privar por aulas presenciais com vocês, tá? Hoje está tendo um pouquinho a mais, tem que poder pagar metade de outubro e dezembro, no dia 8, a nossa próxima aula, a gente acaba de pagar metade e a gente volta para janeiro com uma carga horária maior. Ao invés de ser 1 hora e meia, tem que ver se vocês conseguem colocar pelo menos 2 horas e meia. Tá bom? Ó, Jeremias capítulo 1, versículo 5. 4, a gente vai criar um contexto aqui imediato. Ó, 4. Assim veio, foi o que foi, a palavra que foi. A palavra que foi. Então, Deus sempre vai dar o primeiro passo para o homem, sempre. Ó, assim veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: antes que eu te formasse no ventre. Então, se você puder sublinhar todo esse versículo, ele sublinha. Todo ele, posso sublinhar todo ele. Do 4? Não, todo o versículo 5. Todo o versículo 5. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Isso aqui é muito doido também. Todo o versículo 5. Ó, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Conhecer, sabe o que é conhecer? Olha para cá. No hebraico, conhecer é se relacionar. Vou botar aqui o que é vontade absoluta. Não vou colocar nem só como ministério, não. Mas se a pessoa que nasceu traçar uma vontade absoluta para ela ser advogada ou advogado, ela não vai conseguir ser médico, ela não vai conseguir ser professor. Ela foi traçada para ser aquilo. A vocação, a profissionalização, o que é futuro para a sua vida, vai vir de encontro à pessoa. Tá? Não adianta a pessoa fugir. Então, está falando assim, ó, antes do ventre eu te conheci. Conhecer é se relacionar. Não tem como você conhecer alguém assim, olha só. Vida, olha para cá. Diz que eu não conheço ela. Tem como eu conhecer ela assim? Não. Tá melhor? Amém. O que é conhecer? É se relacionar. Eu me apresentar para ela. Ela se apresentar para mim. E daí a gente criar um vínculo. Ou seja, Deus está falando para ele assim, antes do ventre, nós já temos um vínculo. Nós já combinamos algo. Nós já traçamos algo. Jeremias, ele é filho de sacerdote. Ele é do trono, o Araônico. Ele é da raiz de Levi. Ou por Gerson, ou por Coate, ou por Merari. Segundo a lógica de hereditariedade, Jeremias tinha que ser sacerdote. Aí Deus vai dizer assim, olha, antes do ventre eu te conheci. E antes de saísse da madre, do útero, te santifiquei. E as nações te dei como profeta. Jeremias tinha que ser sacerdote. O que Deus passou para ele? Profeta. Deus perguntou se ele queria ser profeta? Porque o escolhido não tem escolha. Do que é absoluto, Deus está dando a Jeremias, o que era permissivo iria atrapalhar o que era absoluto. Deus entra em cena, então não deixar você cumprir o sacerdócio, porque você vai ser salvado, porque você vai ser profeta. Aí entra outro texto bíblico aqui, que é em Efésios. Por favor, Efésios. Capítulo 1, versículo 3 ao 4. Olha que tremendo isso aqui. Olha que tremendo. Efésios, capítulo de número 1. Gálatas, Efésios, capítulo 1. O foco não só é o 4. Mas quando eu vou ler o 3 aqui, para você ter uma ideia. Efésios, capítulo 1. Versículo 3, versículo 4. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Ó, versículo 3. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo de número 4. Olha o que diz. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com algumas bênçãos. Todas. Então sublinhe, nos abençoou com todas as bênçãos.
exemplo. Obrigado, pô. Sublinhou todas? Você observou que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos? Então olha para cá. Isso engloba do teu nascimento até da morte. É todas as bênçãos. Tem coisas que você nem viveu ainda, mas já está liberado. Tem coisas que já estão liberadas que vão vir, e tem coisas que já estão liberadas que está preso. Que você precisa fazer uma coisa que poucas pessoas gostam de fazer. O quê? Orar. Quando Daniel orou, no mesmo dia, Deus já liberou. Só que Daniel orou no segundo dia, no terceiro, no quarto, no quinto, até o 21º dia. Para o anjo poder vir e trazer a bênção dele, que já tinha sido liberado. Então, Deus nos abençoou com todas as bênçãos. Só que tem coisas que eu vou ter que orar para Deus. Eu não sei aquilo que eu vou viver amanhã, depois de amanhã, como bênção, o Senhor já liberou. Mas se tiver alguma coisa retida por algum príncipe das trevas aí no mundo espiritual, o Senhor destrava, para que eu possa viver com a minha família aquilo que o Senhor já liberou. Tá? Então, olha, observa. Todas as bênçãos espirituais nos lugares. O que é espiritual? É visível ou invisível? Invisível. Não é porque eu não vejo que não existe. Alguém consegue aqui ver o ar, o oxigênio? Eu não vejo, mas ele está aqui. Tá? Então, o que é visível só veio a existir por causa daquilo que é invisível. Então, a bênção que é para a sua vida, a bênção do ano que vem, Deus já liberou. Eu só tenho que viver para todo o processo até chegar lá. Tá? Mas existem coisas que já devem ter vivido ano passado. Ou daqui 2 anos atrás que eu não estou vivendo. Mas eu preciso orar. Para Deus, eu não sei o que é me estar vivendo lá atrás, que eu ainda não estou vivendo. Ou também não sei aquilo que é me viver lá na frente, que eu ainda vou viver. Mas eu te peço, destrava tudo aquilo que é meu. Isso engloba muita coisa, isso engloba vida financeira, isso engloba vida espiritual, isso engloba vida material, vida social e por aí em diante. Tá? Detalhe, a gente quando vai namorar, falando para jovem, a pessoa quando vai namorar, a pessoa às vezes só vai orar depois que fica pelo perrengue. Eu posso falar isso aqui? Posso. Tem uma amiga nossa, particular de muitos anos, que, cara, ela conheceu o cara ontem, e anteontem já está com o cara. Morando com o cara, depois não ora, não orou. A ver se é de Deus, se ia dar certo. Aí lá na frente começa a padecer, vai se colocar a culpa em Deus. Sabe? Mas Deus já liberou tudo para a sua vida. Você só deve viver um dia de cada vez e orar sempre a respeito de Deus. Desprende o que é meu, Senhor, destrava o que é meu, Senhor, libera o que é meu, para que Deus possa liberar, porque já foi liberado no mundo espiritual. Falta vir para o mundo físico. Tá? Versículo 4. Repetindo o versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, tá? Que lugares celestiais é esse? Mesorânio. Eu vou falar mais sobre isso. Existe o céu dos pássaros, que é o céu da nuvem, o céu do avião. Existe a região espiritual, que é o mesorânio, que é onde Deus está falando. E existe o céu de Deus, que é o eporânio, tá? Que é o céu da morada do eterno. Tá? Esse mesorânio aqui, que é metade, que significa meso, metade, é o mundo espiritual. É onde as maiores batalhas são travadas sobre a nossa vida. É onde o que Deus já liberou tem que passar por aqui. É onde a bênção de Daniel, que foi liberada de Deus aqui em cima, teve que passar por aqui. Ele ficou travado por aqui. Se Daniel não insiste na oração, está travado até hoje. Nós precisamos carregar uma doutrina na nossa vida, uma política na nossa vida de oração. Sempre. Dizer, Senhor, libera o que é meu, Senhor, estrava o que é meu, Senhor, faça eu romper, faça eu avançar, me dê domínio, me dê governo, para que eu possa viver o que Deus já liberou. E quer uma nota? Tem muitos pregadores por aí falando que o diabo está no inferno. O diabo não está no inferno. Ele está no mesorânio, na região celeste. Vira e mexe que vem na terra,
está sempre na terra dos seus demônios, atentando a vida dos outros, destruindo, trazendo morte, destruição, mas a habitação dele é na região celeste, no mundo espiritual. Efésios capítulo 6, Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue, mas contra o diabo e os seus anjos nas regiões celestiais, no mesorâmico, no mundo espiritual, tá bom? Agora, olha o versículo 4. Olha o versículo 4. Como também nos elegeu. Tem alguma canção que escolheu aí? Na Paula? Deus nos escolheu. Isso. Beleza, ó. Sublinha na sua Bíblia a palavra escolheu. E na nossa que está elegeu, sublinha a palavra elegeu. Ó, esse aqui Deus, ó. Esse aqui é Deus. Você quer uma ideia aqui, ó. Esse aqui é Deus, tá? Vou pensar aqui. Ó, Deus. Ó, observa. Como também nos elegeu, nos escolheu nele. Quando? Quando? Antes de quê? Nascer antes de? Antes da fundação do mundo. Antes do mundo nascer, e Deus criar o mundo, nós, eu, você, estávamos aqui, ó, dentro de Deus. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Deus não precisou o pediatra pegar sua mãe e passar a máquina no ventre dela para saber se ia nascer um menino. Quando ela gritou, é menino, ela disse, é um menino, é louca para se chamar Michel. Aí Deus, eu já conheço ele, não é pela maquininha, não é pela boca do obstetra, mas é antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele antes. Então não é acidente, é plano, é projeto. Tal como uma mãe gera um filho, assim Deus gera o espírito do homem dentro dele. Então, quando a ciência diz que quando há o coito, quando há a relação sexual, o homem libera mais de 280 milhões de sementes. Só uma vinga. Por isso que você é mais do que vencedor. Já nasceu vencendo, uma grande corrida. Estava você e mais de 280 milhões de sementes. Você já nasceu vencendo? Deus poderia escolher outra pessoa, outra semente? Poderia. Deus escolheu você. Porque, irmão, o único que sabota o futuro é você mesmo. Porque Deus já viu você dando certo. O seu momento não define o seu final. Deus já viu a conclusão de todas as coisas, porque Ele te escolheu nele antes da fundação do mundo. O mundo nem existia. Então Deus está falando assim, ó, em 2024 vai estar sentado lá em Notas, Michel, Amanda, Railane, Silvia, Jéssica, Carlos, vai estar tudo lá, nesse horário. Ou seja, Deus já viu esse momento. Só que o mundo não foi mundo e Deus já te escolheu antes da fundação do mundo. A gente conclui aqui, a gente volta na nossa próxima aula no versículo 29 de Romanos, tá? E vamos fazer também aqui com um quadro sobre como era o ser de Abraão, o Hades, antes da morte de Cristo. E depois da morte de Cristo, ele deve cair no cativeiro e a gente vai entender tudo isso aqui de forma consciente. Então, quem morre está consciente segundo a Bíblia. Tá? Não tem ninguém sem consciência, não tem ninguém de novo memorizado. Todo mundo vai ter sua própria consciência. Como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Observa que ele fez tudo isso antes da fundação do mundo, para que fôssemos. Ou seja, Deus fez antes, fôssemos futuro. Deus traçou antes para acontecer agora. Deus traçou antes para acontecer amanhã. Deus traçou agora, antes para acontecer agora e para acontecer depois, para a glória do seu nome. Deus te abençoe. A gente fica aqui. Vamos estar orando para concluir aqui a nossa aula, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Te glorificamos por essa aula. Foram horas aqui aprendendo a tua palavra e eu te agradeço por isso, Senhor. Muito obrigado por essas vidas, muito obrigado pela sede. Muito obrigado pela sede que teu povo está por conta da tua palavra. Prepara a nossa vida para a nossa próxima aula aqui, Senhor.
para que a gente possa, Pai, estar fazendo sobre um quadro sobre o que era antes da morte de Cristo no Calvário, como é depois, para que nós possamos na íntegra entender. Mas a gente sabe que muda a nossa vida não é o tanto que a gente entende, é o tanto que a gente aprende e pratica. Fique conosco, nos leve assim como o Senhor nos trouxe. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, você que pode aplaudir o Senhor.